Olá pessoal, me chamo Leandro Martins, sou técnico de alinhamento. Para você que está vendo esse vídeo, se for o primeiro vídeo, recomendo você assistir o anterior, tá? Não comece por esse que você não vai entender, tá? Tem um primeiro vídeo que é a sequência, como seriam as 4 sequências do início de um alinhamento, ok? Como esse já aqui já é um próximo ao segundo vídeo, tá? Qual que seriam as dicas para a gente chegar lá no alinhamento? Estamos com o carro na rampa, né? No elevador suspenso, né? E o que nós vamos fazer então? Nós vamos identificar, porque a gente precisa alinhar o carro. O carro é medido em milímetros. Se esse milímetros tiver alteração, que no caso é a suspensão, conjunto completo, a gente não vai ter alinhamento. Tá? Então vai aqui algumas dicas, tá? Para você estar funilando todo o erro que pode acontecer, tá? De você executar o alinhamento e não ter resultado nele. Vamos lá. Amortecedor estourado. Posso alinhar? Não posso alinhar? O amortecedor estourado, o que ele vai fazer? Ele não vai ter contato com o solo, certo? Então ele vai ficar oscilando, subindo e descendo. Nisso ele vai ter o quê? Perca de estabilidade, tá? Na frenagem. Segundo a informação, líder mundial de amortecedores, né? Não venha propagar aqui, por enquanto estamos ganhando, é o seguinte: um amortecedor com 40 mil quilômetros, ele já trabalhou numa média 105 milhões de vezes. Tá? Ele não tendo contato com o solo, o que vai ter? Desgaste de pneu prematuro, desgaste ondulado dos pneus. E se vai executar o alinhamento, não vai corrigir. Tá? Então, o amortecedor não dá para você fazer alinhamento com o amortecedor estourado. Ok? Precisa substituir sim. O cliente quer alinhar para que ele quer corrigir um defeito, ele quer corrigir um desconforto, uma insegurança. Tá? Não executa. Ponto final. Ok? Oscilação de folgas. Toma muito cuidado com buchas de bandeja. Tá? As buchas de bandeja de borracha, tá? A grande maioria, não vou especificar aqui todas, mas a grande maioria das buchas de borracha não retém troca. Não dá para você trocar. Não dá em termos. Um técnico, na verdade, não vai executar isso aí. Tá? Já troca a bandeja inteira. Tá? A bandeja inteira. Porque não é só a bucha que gasta, é o alojamento da bandeja também, certo? Então não devemos executar o alinhamento. Lá na bucha, isso na suspensão dianteira, lá na bucha traseira dos carros, a maioria deles eles vão ter um sistema de bucha, tá? Maiores, principalmente a linha Volkswagen, vamos dizer o mais básico aí, tá? Ele tem uma bucha lá atrás. E o que vai acontecer? Se essa bucha tiver com oscilação, né? Você vai fazer o alinhamento, ele vai ter aqui a posição de volante torto. Aí você está alinhando, está corrigindo a frente, está examinando, não está corrigindo a posição de volante. Vem lá de trás. Pode ver que a gente coloca a tabela traseira lá para corrigir a posição de volante. Tá ok? Então, são questão dos amortecedores, tá? É questão das buchas. Às vezes você trocou bucha e não resolveu. Troca a bandeja. Tá ok? E detalhe, todo desgaste de pneu, às vezes o cliente vê o desconforto, tanto de posição quanto de estabilidade do carro. O outro detalhe é que o próprio pneu vai mostrar o seu desgaste irregular nele. Quando a gente vê um desgaste irregular, uma das coisas, pessoal, que a gente precisa entrar com bom senso, quando a gente comenta de desgaste, precisa ser um pneu novo. Precisa sim ser um pneu novo. Tá? Não vou entrar nem em questão de remolde, de recapado, novo. Porque muitos casos que a gente já pegou anos de experiência, você fica corrigindo o alinhamento e é uma divergência da borracha. Tá? É uma qualidade da borracha, um assentamento da borracha. Tá? E isso envolve até embalanceamento, que não vamos entrar na história hoje. Certo? Então você precisa pegar generalizando a suspensão. Ah, toda suspensão tem que estar zero? Não, não precisa. Só que o que acontece? Ele precisa estar em ótimo estado. Para a gente estar podendo fazer geometria, para a gente estar podendo entregar resultado para o cliente e nem chegamos ainda sobre medidas técnicas ainda. Né? De convergência, divergência, de cambagem e outras medidas mais técnicas lá. Tá? Fechou tudo o cerco? Ok. Mas se o cliente já tiver com pneu desse, certo? Se ele tiver com gasto irregular, detalhe, o alinhamento não consegue corrigir um defeito que visualmente você já enxergou. Você que eu digo cliente. Um desgaste de alinhamento por defeito, por falha na geometria, é um olhar muito clínico. É um olhar que somente um alinhador profissional consegue identificar.
que ainda o cliente não conseguiu identificar ainda. Aí você consegue corrigir. Uma vez que o pneu já é marcado, não corrige mais. Tá? Fecha todos esses cercos aí. Ok? Fechou esse cerco aí. Em seguida a gente está caminhando para o alinhamento. Beleza, pessoal? Tudo de bom? Um abraço para vocês.